noite! Está no ar o programa Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre adoção. Para isso nós trouxemos como nossa convidada a doutora Raquel Prudente, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei, além de possuir uma ONG de apoio e incentivo à adoção. Boa noite, doutora Raquel. Boa noite, Leidiane. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Bom, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E a adoção é uma forma de maternidade e que gera muitas dúvidas. Esse assunto gera muitas dúvidas. Por isso nós hoje vamos abordar esse tema, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. Bom, doutora Raquel, definir para nós o que é adoção? Bom, adoção é uma forma de maternidade ou de paternidade que não é a biológica. A biológica é aquela que é a convencional e que todo mundo pensa, quando fala em maternidade, paternidade, pensa na biológica. Uhum. A adoção não. A adoção é uma forma diferente, né, que é por outra via, mas tão legítima quanto a biológica. Hoje, os filhos havidos por adoção têm os mesmos direitos, inclusive de herança, que filhos biológicos, né? Não existe mais aquilo de filho legítimo, filho adotado, filho de criação, não. A partir do momento que existe um processo judicial com uma sentença transitada em julgado, aquele filho passa a ter o sobrenome daquele pai, daquela mãe, ou só de um ou só de outro, né? No caso de solteiros, de viúvos, mas são tão filhos quanto qualquer filho biológico. E não há mais a distinção, né? Não há mais a distinção, né? E doutora Raquel, todas as crianças que estão em abrigos, elas podem ser adotadas? Não. Isso é uma pergunta interessante, Leidiane, porque normalmente a pessoa que tem intenção de adotar uma criança, ela, naquela ansiedade, né, naquela expectativa, ela acha, tem esse pensamento de que pode chegar num abrigo que está lotado de crianças, né? E se identificar de cara com uma criança, né? Eu quero, essa criança é meu filho, sentiu estrelinhas, né? Assim, sininhos. Mas não é isso. A grande maioria das crianças que estão institucionalizadas, elas foram afastadas das famílias biológicas por algum problema. Por um problema de negligência, de violência, de maus tratos. E aí o que acontece? Elas são afastadas das famílias biológicas e estão ali temporariamente. Por quê? Porque a obrigação do Estado é ter políticas para reabilitar essa família. Se o pai é alcoólatra, se tem algum problema, se está em extrema pobreza, né? Que é interessante deixar claro que pobreza não é motivo para a perda do poder familiar, né? A pobreza em si não. Então, ou seja, o Estado tem a obrigação de reabilitar essa família. Então, essa criança está lá temporariamente. Se foram esgotadas todas as possibilidades, se viu que não existe a menor possibilidade e que ninguém daquela família biológica tem condições de receber aquela criança ou aquele adolescente, aí sim ele vai para adoção. Então, eu vou chegar num abrigo, eu vou ver diversas crianças, mas só aquele diretor, só aquela pessoa que está ali é que sabe quem pode e quem não pode. Aí existe aquela pergunta, então não convém visitar abrigos? Convém sim. Né? Porque é uma experiência muito interessante. Agora, é muito interessante você saber que uma criança de 2 anos, uma criança de 5 anos pode te trazer tanta realização, tanta felicidade quanto o recém-nascido, que são os mais procurados, né? Mas já tem que ir com aquela coisa na cabeça. Eu posso me encantar por uma criança que daqui a pouco vai voltar para a família biológica, né? Se for o caso.
Então não é permitido a pessoa ir num abrigo, ir lá e apontar a criança que ela quer adotar. Não é permitido. Não, mesmo porque as crianças que estão aptas para serem adotadas, elas não ficam separadas das outras, né? Então ali cada uma tem uma situação, cada uma ainda tem um processo que é demorado, né? E que às vezes a maioria das pessoas tende a reclamar da demora, mas é porque são situações muito delicadas, né? São pessoas. São vidas, claro, né? São vidas, não é... Não é um objeto que você está comprando, né? Então, é o destino de uma vida, claro, né, doutora Raquel? Aliado às dificuldades operacionais do judiciário, né? Que a gente sabe que o judiciário é sobrecarregado, que são poucas, a equipe técnica, né? Que é formada de assistentes sociais, de psicólogas, né? É pouca gente para demanda muito grande, né? Por exemplo, aqui na comarca de São João del Rei, né? É pouca gente. Então, isso faz com que demore, mas de certa forma é o caminho natural, né? Porque é o que você falou, são vidas, então não adianta ter correria. Bom, e no caso você falou sobre a questão da destituição do pátrio poder, isso seria então a exceção, né? A exceção. Na verdade, a nomenclatura é a destituição do poder familiar. Sim. Porque o pátrio poder seria no caso dos pais. Dos pais, isso. Então, até o Código Civil de 2002, ele trazia o pátrio poder. Mas aí, o que acontece? A sociedade vai mudando, né? E a gente está vendo que cada vez é mais comum famílias monoparentais. Aquela família que é só a mãe que cuida, aquela família que é só o pai, que é um irmão mais velho. Que é os né? avós, que Isso, está muito comum hoje em muito dia, comum, né? Que é uma pessoa da família, que de repente são duas pessoas do mesmo sexo. Então, como a família mudou, o direito também mudou. Então, hoje, para evitar aquela pátrio poder, é o poder familiar. Né? Então, quais que são as causas que podem levar à perda do poder familiar? Maus tratos, o descumprimento de ordens judiciais, né? Por exemplo, aquela família está com alguma condição de dificuldade, o pai é alcoólatra e o juiz dá uma medida, fique longe, afastado do seu filho durante 30 dias para tentar melhorar. O descumprimento daquilo pode levar à perda do poder familiar, né? E a questão de maus tratos e uma questão que eles levam que é assim, atos contra a moral e os bons costumes, né? Então, miséria, pobreza, não. Só se essa miséria e essa pobreza estiver junta com uma questão dessa. E que normalmente, infelizmente, acontece muito, né? Mas essa questão de moral e bons costumes é muito subjetiva, né, doutora Raquel? Porque uma mãe, ela pode, por exemplo, ser uma prostituta e ser uma excelente mãe. Claro, né? nesse caso pode, mas a gente tem um caso muito emblemático e que ainda está sem solução, que toda a imprensa deu uma repercussão muito grande, que é o caso daquelas crianças de Monte Santo, na Bahia, que foram adotadas por famílias de São Paulo. E depois de um ano de convivência dessas famílias, elas foram, um juiz deu uma sentença fazendo com que elas voltassem para a família biológica. Essa família biológica tem denúncias de que a mãe tinha condutas, existem acusações de que fosse prostituta e que fizesse tudo da casa dela um ambiente e que as crianças participassem. Aí esse seria um caso. Mas é um caso que está sendo discutido. Seria caso a caso mesmo Isso, a análise, né, doutora? E, doutora Raquel, quem pode adotar? Olha, pode adotar maiores de 18 anos, casados, conviventes em união estável, viúvos, solteiros. Nesses casos, todo mundo pode pedir, pode se habilitar para adoção e pode fazer todo o processo e entrar na fila. Existe outra situação comum hoje, que é a de casais homoafetivos, né? Mas para a lei, eles ainda não podem adotar. Já tem julgados
concedendo a guarda e a adoção, mas aí a pessoa tem que peticionar, né? Aquele casal tem que peticionar, vai depender do juiz, vai depender do tribunal. Mas pela lei são solteiros, casados, viúvos, divorciados e maiores de 18 anos. Bom, doutora Raquel, como tudo no Brasil tem o seu jeito, né? Existe a chamada adoção à brasileira, né? O que seria isso? Então, a adoção à brasileira é super presente na vida da sociedade, principalmente aqui no Brasil, mas é uma adoção que corre à margem da lei, ela é ilegal. Né? Por quê? É aquela adoção que a gente está acostumado, principalmente antigamente, aquela pessoa, a criança nascia às vezes ali na Santa Casa, a genitora não queria, falava que não tinha condições, e eles mesmo ligavam para uma pessoa que nasceu um bebê e tal, a pessoa ia lá e registrava como se fosse dela. Isso não pode. Por quê? Primeiro porque a lei não abraça esse tipo, é perigoso, porque amanhã essa genitora pode se arrepender, uma família dela pode se arrepender, né? E aí você não tem segurança. Segundo, está muito ligada a tráfico de crianças, porque normalmente é assim que acontece. E uma pessoa que faz isso, ela está, inclusive, sob pena de responder penalmente por isso, né? Por exemplo, como falsidade ideológica, eu estou registrando como meu, filho de outra. Justamente. Né? Então, não pode, apesar de que isso já foi muito comum, já resolveu muito problema, já deu família para várias crianças que estariam abandonadas, mas não é o correto. Não é o caminho certo, não é o caminho né? certo. Participação da Ângela do Tijuco. Ela conta a seguinte situação, que ela está com um bebê de 3 meses em que a mãe é dependente química, o pai é desconhecido e a avó que cuidava da criança está doente. E ela que está ajudando essa avó, ela que está cuidando e criando esse bebê. E esse bebê ele precisa de alguns cuidados médicos que não existe aqui na cidade de São João del Rei. Ela precisa viajar com essa criança. O que ela deve fazer? Qual a orientação que você pode dar a ela? Olha, o que ela deve fazer é procurar o conselho tutelar ou a vara da infância e da juventude, né? Que as assistentes sociais, a Eliette, a Lucilene, né, lá no fórum, porque, inclusive, ela pode ter ajuda da assistência social do município, né, do estado, para conduzir a melhor forma de cuidar dessa criança, né? Então, procurar ou o conselho tutelar ou a vara da infância e da juventude. Da infância e juventude, isso, né? Bom, o Kleber do Bom Pastor, ele pergunta o seguinte, existe uma lista com todos os dados das crianças que estão para adoção? Sim, em tese existe, só que na verdade não funciona tão bem assim. Esse Cadastro Nacional de Adoção, ele foi criado para unificar essa lista de crianças aptas para adoção. Para quê? Para se eu, aqui em São João del Rei, quero adotar uma criança até 4 anos, independente de cor, independente tendo uma doença tratável, uma coisa assim. Mas aqui na comarca não tem, pode ser que lá em São Paulo tenha, pode ser que no interior da Bahia tenha, pode ser que no Espírito Santo tenha. Então, esse cadastro existe para isso. E quem atualiza esse cadastro? As varas da infância e da juventude que têm acesso a essas crianças. Só que olha só o que acontece. Vai para esse cadastro as crianças que já têm os casos em que já tem destituição do poder familiar. Só que olha só, Leidiane, que situação. Uma criança está abrigada. Ela perdeu, já foram esgotadas as chances de que ela volte para a família biológica. Só que ela não tem nenhum candidato à adoção. Se faz a destituição do poder familiar, essa criança está sem pai e sem mãe. Nem biológico, nem adotivo. Então, você está entendendo? Ela está nesse limbo. É uma situação muito delicada. Se você faz a destituição do poder familiar, e se essa criança nunca foi adotada? Ela não vai ter pai, entendeu? Então, é uma situação... Aí, o que normalmente acontece? Só se faz
A destituição do poder familiar quando há um candidato à adoção. Né? E com isso, essa criança não foi para o cadastro nacional. Então entendeu? Existem crianças que não estão nesse que não cadastro. estão por causa disso. Então, você pensar que existe uma lista atualizada de todas as crianças que estão aptas para adoção, teria que existir, mas não existe. Então, qual que é a orientação para a pessoa que quer adotar, que tem um perfil mais amplo, né? Porque o recém-nascido é fácil. Ele já nasceu e tem centenas de pessoas na fila, né? Mas crianças maiores, não. Então, qual que é a orientação? É procurar as varas da infância e da juventude, procurar os abrigos e procurar saber caso a caso. Às vezes tem uma criança ali que é seu filho, né? E que... mas que você tem que pedir a destituição do poder familiar. Então, é aquilo que a gente falou no início. Cada caso é um caso, tem que ser olhado, é uma situação muito delicada. Agora, ficar sentado esperando ser chamado, né, na fila é muito arriscado. Né? Porque pode ter criança que está apta para adoção, mas que não está no cadastro. Então, a resposta é o seguinte, teria que ter, em tese tem, mas a realidade não Funciona diferente. Funciona diferente. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que Muito vocês obrigada. realizam, doutora Raquel. Obrigada. Boa noite.